Mais algumas citações que eu acho interessantes que podem ajudar. Vamos lá, olha só. Ciência é uma palavra que a cultura não compreende muito bem. Por essa razão, não se sabe mais se convém utilizar como referência ou desprezo, diante da qual vemos hesitar entre comoção, diferença e atribuição de importância. Isso parece atual, né? Não, mas esse artigo é antigo. E aí tem gente que vai endeusar e tem gente que vai demonizar a ciência. Aliás, uma vez eu ouvi alguém falando que tinha fé na ciência. Não consigo imaginar uma expressão que faça menos sentido do que essa. A ciência não exige fé, exige compreensão. Se tu entende se tu compreende de fato um conhecimento científico, tu não tem por que ter fé. Ciência se baseia, antes de mais nada, na racionalidade. Então, nada mais sem sentido do que alguém ter fé na ciência. Opinião minha. Outro trecho que pode ajudar a refletir. Nota, essas citações eu não estou falando aqui para decorar, não. Leiam, ouçam, pensem sobre. E aí a gente chega, eventualmente, a alguma conclusão. Vamos lá. A constituição do conhecimento escolar ocorre no embate com os demais saberes sociais, ora afirmando um dado saber, ora negando-o, ora contribuindo para a sua construção, ora se configurando como obstáculos para a sua elaboração por parte dos alunos. Então, aquela ideia que quando o aluno vem para a sala de aula, ele não é uma tábula rasa, ele não é uma mente vazia, ele tem algumas ideias, e essas ideias podem ajudar ou podem estar em desacordo com o conhecimento científico que será estudado. A construção do conhecimento por parte do aluno, a compreensão dos conceitos científicos por parte do aluno passa justamente por essa comparação com os saberes que ele já traz do seu dia a dia. Ora, esses saberes vão ajudar, ora vão estar em confronto. Aqui um detalhe, os autores eles têm uma crítica a Chevallard, porque eles consideram que o termo transposição didática não é adequada. Não sei se eu concordo com esses autores, mas eu entendo a ideia. Por quê? O termo transpor dá a ideia de tirar daqui e passar para cá. E a compreensão que o Chevallard usa para a transposição didática envolve justamente uma modificação do conteúdo. Eu não estou pegando o conteúdo científico e trazendo para a sala de aula. Está havendo um retrabalho. Então, os autores preferem, em vez do termo transposição didática, o termo mediação didática. Não sei se o termo transposição chega a ser inadequada, mas que essa crítica faz sentido, isso eu não tenho dúvida. As crises que a gente falou sobre o ensino das ciências, essa deformação, essa mudança, todo esse processo que a gente está falando, ele se mostra bastante importante, em especial no ensino da química. Por quê? Porque a química tem algumas características. Ela traz conceitos com um alto nível de abstração, linearidade e interdependência ao longo da educação. Olha só, vejam se vocês concordam comigo. Eu acho que de todos os conteúdos do ensino médio, talvez da educação básica, mas especificamente do ensino médio, acho que nenhuma outra disciplina, nenhuma outra unidade curricular, nenhuma outra área da ciência tem a sua sequência de pré-requisitos tão clara. É muito difícil tu compreender um conceito sem ter estudado no anterior. Por exemplo, como é que tu vai conseguir entender ligação covalente, polaridade da ligação, sem entender antes as propriedades periódicas, a eletronegatividade? Como é que tu vais compreender geometria e polaridade molecular sem entender a estrutura atômica e as propriedades periódicas? Como é que tu vais compreender os conceitos de ácido, base, os eletrólitos, sem entender as partículas fundamentais da matéria, os prótons, os nêutrons, os elétrons, etc. Então, essa linearidade, essa interdependência, na química especialmente, ela é muito evidente. E são conceitos muito abstratos, porque ninguém nunca viu um átomo, ninguém nunca viu o elétron, a eletrosfera. Então são conceitos abstratos. E isso dá uma certa dificuldade. E isso, se não for bem trabalhado pelo professor, pode gerar um distanciamento maior que o desejável. Repara, a gente está falando de duas coisas que são importantes aqui. Uma, é importante que haja essas deformações para que a gente possa trazer a ciência para mais perto do aluno, para que faça sentido. A gente tem que transformar este saber
científico, esse saber sábio, em um saber ensinável, para que possa ser assimilado, para que o aluno possa compreender. Mas nós temos que ter cuidado para que essas deformações que são necessárias não tenham um distanciamento muito exagerado com o conhecimento científico. Esse distanciamento entre o saber ensinado e o saber sábio, ele tem que ser um distanciamento equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, na tentativa de simplificar, de tornar mais fácil, ensinar algo que não esteja correto. E isso é um risco que a gente tem que ter sempre um cuidado, a gente está sempre vigilante, o que Chevalier chama de vigilância epistemológica. Cuidado para que a simplificação que tu fazes para que o aluno compreenda aqueles conceitos não acabem fazendo com que tu estás ensinando acabe não tendo nada a ver com o conhecimento científico. Eu particularmente gosto muito de usar analogias e a gente tem que ter sempre cuidado e dizer, gente, não é isso. Por exemplo, uma analogia que é clássica aí, o modelo planetário associar a estrutura atômica com núcleo e elétrons com o sistema solar. Então, gente, não é a mesma coisa, é só uma analogia porque tem alguns pontos em comum, tem alguma similaridade, então essa ilustração ajuda vocês a compreender. Só que a estrutura tem alguma similaridade, mas tem diferenças também, e isso é bom ficar claro, para não achar que de repente os elétrons estão girando em órbitas bem definidas, assim como os planetas. Então tem que ter esse cuidado para que isso também fique claro para o aluno, que quando tu está fazendo uma simplificação, o aluno entenda que aquilo é uma simplificação e que não é bem daquele jeito. Tendo esses cuidados em mente, acho que essa compreensão facilita bastante no trabalho docente, no trabalho de fazer com que os nossos alunos consigam compreender e até gostar de estudar ciência, perceber a importância do conhecimento científico e que eles percebam que faz sentido, que é importante saber.